Oi, meu nome é Priscila, eu sou estudante do curso de Química pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu e o Thales vamos apresentar um trabalho intitulado Aplicação dos Métodos de Titulação de Precipitação para Amostras Reais, sob a orientação do professor Rodolfo e referente à disciplina de QI C80, que é Aspectos Teóricos de Métodos Clássicos de Análise. Bom, inicialmente a gente vai introduzir um pouco sobre os conceitos titulação, de titulação de precipitação, vamos abordar um pouco também dos aspectos históricos e posteriormente vamos apresentar os métodos, de aplicação da titulação, vamos exemplificar e mostrar, onde eles são utilizados. Bom, a titulação pode ser definida como um método quantitativo, ou seja, um método que objetiva a quantificação de uma espécie baseado na medida da quantidade de um reagente de concentração conhecida, que deve reagir essencialmente e completamente com o analito, sendo o reagente de concentração conhecida denominado titulante e o de concentração desconhecida denominado analito. Bom, baseado no conceito de titulação, a gente pode definir a titulação de precipitação como um método onde o titulante reage com o analito, formando um precipitado, que é um composto de baixa solubilidade, e esse precipitado ele é formado até que a última quantidade de analito presente no meio seja consumida. Para as amostras, as amostras reais, no caso, que são as que a gente está abordando aqui nesse trabalho, a reação de precipitação ela deve formar um precipitado praticamente insolúvel, deve processar de forma quantitativa no ponto de equivalência, deve completar em tempo relativamente curto e oferecer condições para a fixação do ponto de equivalência, no caso através do indicador. Como perspectiva histórica da titulação de precipitação, a gente pode citar uma das primeiras observações de precipitação, que foi desenvolvida no final do século XVIII, a fim de analisar o carbonato e o sulfato de potássio quando titulados com nitrato de cálcio. Ao serem formados precipitados carbonato e sulfato de cálcio, houve a observação do ponto final, uma vez que a adição do titulante ela não formava mais precipitado adicional. O apogeu da importância da titulação de precipitação ele foi atingido no fim do século XIX, quando vários métodos foram desenvolvidos para determinar íons prata e íons haleto. Bom, dentro da titulação de precipitação, a gente tem a agentimetria, que é o método titulométrico de precipitação mais importante e com campo de aplicação mais amplo. E nesse método, a gente utiliza a solução padrão de nitrato de prata como titulante. Esse método ele se baseia na formação de sais, no caso, haleto, cianeto, tiocianato de prata, que são pouco solúveis, e a gente tem essa reação de íons prata com haletos, tipo cloreto, brometo, fluoreto, iodeto, com cianeto e com tiocianato. Dentro da titulação de precipitação, a gente tem também a ferrocianometria, a ferrocianetometria, que é a determinação de metais como o zinco nas amostras. E, por fim, a gente tem os indicadores. A titulação de precipitação ela envolve o uso de indicadores específicos, os quais eles reagem seletivamente com o titulante para poder formar uma substância colorida. A gente fala seletivamente porque o indicador ele reage com o titulante somente após toda a reação do analito com o titulante, ou seja, a mudança de cor que sinaliza o ponto final da titulação, ela não poderá ocorrer antes que todo analito ele tenha sido consumido totalmente, ou seja, reagido com o titulante. A reação do indicador com o titulante ela deve resultar em uma mudança de coloração significativa com o consumo mínimo de titulante para que o erro da titulação ele seja o menor possível. Olá, boa noite. Eu me chamo Thales Santana e, junto com Priscila, eu vou dar continuidade à nossa breve aula sobre titulação por precipitação. Então, continuando todo o arcabouço teórico que nós estamos fazendo para que todos vocês consigam entender uma curva de titulação por precipitação,
né, eu vou continuar esse arcabouço teórico. Priscila, como já falou com vocês sobre os indicadores e também sobre a curva de solubilidade, agora eu vou falar com vocês sobre o produto de solubilidade, que vai ser algo muito importante basilar no entendimento dessa curva de solubilidade. Bom, normalmente o produto de solubilidade ele é conhecido pela sigla de KPS, né? Esse produto de solubilidade ou essa constante, ela vai inferir, né, o quão solúvel esse sólido iônico ele vai ser em água, né? Então, é uma constante que vai estabelecer isso. Porém, né, quando a gente adiciona um sólido iônico, né, pouco solúvel em água, a gente vai perceber que a gente vai estabelecer esse equilíbrio entre os íons que vão ser formados pela dissociação iônica, juntamente com o sólido iônico em questão, né? Então, essa relação entre sólido iônico e íons formados pode ser descrita pela reação genérica ao lado, onde a gente tem AB representando um sólido iônico, né? E A catiônico junto com B aniônico sendo os íons, né? Formados nessa reação de solubilização, né? Então, o que acontece? O produto de solubilidade, como o nome já está dizendo, né, ele vai ser uma relação de multiplicação, né, das concentrações dos ânions gerados na reação, né? Logo, o KPS ele vai ser igual à multiplicação da concentração do cátion pela concentração do ânion. E aí, talvez vocês devem estar se perguntando do tipo, Thales, por que a gente não considera a concentração do sólido nessa constante de solubilidade, nesse produto de solubilidade? Bom, como, não sei se alguns já sabem, né, mas para um sólido, quando a gente considera a concentração de sólido, ele vai ter a concentração dele igual a 1. Logo, se a gente colocasse, né, por uma questão só estrutural, a concentração do sólido, nós iríamos substituir para 1 que iria permanecer com o produto de solubilidade. Então, assim, né, sólidos eles não vão ser incluídos nessa constante, tá bom? Então, só para a gente ver, né, com um tamanho maior, aqui no slide a gente tem, né, a constante de solubilidade, né, o produto, de forma bem garrafal, né? E a partir desse valor da constante, a gente pode ter o seguinte: quanto menor for esse valor de KPS, menor vai ser a solubilidade desse precipitado. Então, por exemplo, se a gente tem um sólido iônico formado por iodeto de prata, né, a gente vai ter um KPS na ordem de 10 a menos 17. O brometo de prata, o KPS na ordem de 10 a menos 13. E o cloreto de prata na ordem de 10 a menos 10. Esses exemplos que a gente colocou aqui seguem uma ordem crescente na solubilidade, né? Porque a gente já sabe que quanto menor for o KPS, menor vai ser a solubilidade desse precipitado. Então, a partir desse apanhado geral, né, de conteúdos e termos basilares, né, a gente pode adentrar, né, na curva de titulação por precipitação, né? Então, a curva de titulação por precipitação, de maneira geral, serve para a gente verificar se uma titulação ela é viável, né, e também para conseguirmos escolher um indicador com o menor índice de erro possível, assim como Priscila falou logo no início da aula. Assim, a curva ela vai ser construída, por exemplo, quando a gente adiciona pequenos volumes de um titulante, vamos considerar esse titulante o nitrato de prata, e acompanhando com uma variação de pH e pX em função desse volume adicionado. Então, eu quero grifar esses termos, né, pH e pX, porque já eu vou dizer o que significa esses termos. Mas, só voltando, né, a gente vai acompanhar essa variação dessas concentrações em função do volume do titulante que vai estar sendo adicionado. Então, por exemplo, esse pX, começando pelo pX, ele vai ser estabelecido pelo que a gente vai estar titulando. Se nós estivermos titulando cloreto, obviamente que esse X ele vai ser substituído pelo íon cloreto, um exemplo. Então, considerando que nós estamos titulando cloreto, né, esse pH e o PCl, né, o P-cloro, eles vão ser uma função logarítmica das concentrações dos íons no meio, né, como é bem visível aqui no slide. Então, sabendo desses pressupostos, né, a gente pode ir direto para uma curva de titulação. Na curva de titulação,
né, na maioria dos casos a gente vai ter o eixo X, que vai significar, né, o volume de nitrato de prata gasto para que se atinja esse ponto de equivalência, e no eixo Y, né, vai ser essa variação, essa concentração, né, de prata. E a gente percebe, né, que quando essa curva ela atinge, né, quase que uma forma constante, né, no seu decaimento ali, a gente percebe, né, que esse ponto estequiométrico ele está chegando. Né? Percebam que a curva ela está descendo e depois ela segue, né, de maneira curvilínea. Né? Então, seguindo esse exemplo de da titulação de nitrato de prata pelo cloreto de sódio, né, a gente vai ter esse ponto estequiométrico teórico aí de 4,96, que só está aqui no slide para a gente entender onde que ficaria esse ponto estequiométrico, né, esse ponto de equivalência. Beleza? Então, a partir desses dados, né, já que a gente entendeu, né, os conteúdos basilares da titulação por precipitação e também conseguimos entender como é que funciona nessa curva de titulação, a gente pode adentrar com mais segurança, né, nos métodos que foram criados a partir dessa técnica. Então, vamos focar nessa aula de hoje, né, os métodos de análise por agentometria. Né? E dentro desse bloco da agentometria, a gente vai ter os métodos de Moore, de Vollard e também o método de Fages. Então, a gente vai tentar pegar esses três métodos, né, e correlacionar eles e também explicar eles para amostras reais. Então, a gente vai estar sempre fazendo esse paralelo com o que está acontecendo no nosso cotidiano, né, e ao nosso redor. Então, primeiramente, né, nós temos o método de Moore, né, que o método de Moore ele vai ser praticamente conhecido como um método de titulação direta, onde nós vamos utilizar o nitrato de prata como, né, o nosso titulante, né. Então, só para a gente frisar aqui, né, o método de Moore ele só vai ser efetuado em meio neutro ou levemente alcalino, que já eu vou dizer para vocês o porquê que a gente só pode fazer o método de Moore nessas condições de pH. Nesse método de Moore, a gente vai utilizar indicadores tradicionais, né, como o cromato de potássio ou indicadores de adsorção. Então, por ser um método de titulação direta, né, então praticamente nós vamos pegar o nosso titulado, a gente vai ir adicionando o nosso titulante, né, até chegar no nosso ponto de equivalência, e quando esse ponto chegar, né, a gente vai ter a mudança da variação de cor. Como vocês podem ver aqui no slide, né, que a gente vai ter 3 alermais, né, e seguindo em uma ordem, né, da esquerda para a direita, temos que o primeiro alermai, que vai estar naquela cor mais esverdeada, é a nossa solução, o nosso titulado. Antes de atingir esse ponto de equivalência, né, no segundo alermai, a gente pode perceber que é como se fosse a nossa solução após uma gota depois do ponto de equivalência, e o terceiro alermai vai estar relacionado ao excesso, né, do nosso titulante. O que é interessante mostrar aqui, e que a gente consiga perceber, é que a gente tem uma mudança de coloração bem drástica, né? Reparem que, por exemplo, no excesso, a gente tem uma cor, né, muito parecida com de uma beterraba, né? É uma cor relativamente muito bonita, mas que nos chama a atenção, né? O que é bem interessante quando a gente vai fazer titulação, né? Que a gente consiga determinar esse ponto de equivalência com uma mudança de coloração bem característica, né? Para ajudar a gente, né, a identificar esse ponto sem que tenha muitos erros. Então, de uma maneira geral, né, o método de Moore ele vai ser aplicado na determinação de íons cloro em água de torneira, uma aplicação relativamente bem importante, né? E voltando para as condições, né, da execução do método de Moore, a gente também pode grifar que esse método não é favorecido nem em meio ácido, muito ácido, e também nem em meio muito básico. Isso porque a gente pode ter reações paralelas que podem estender, né, esse ponto de equivalência, né, e dificultar a nossa análise. Segundamente, temos o método de Vollard. Né? O método de Vollard ele também é conhecido como uma volumetria de retorno. Né? Só que ao invés de a gente utilizar o nitrato de prata como titulante, nesse caso a gente vai utilizar o tiocianato de sódio, né? Que ele também vai ser padronizado, que ele vai ser também o nosso titulante. Então, esse método ele é a única opção
para casos onde a amostra presente ela vai estar em pH ácido. E para essa titulação a gente vai utilizar o ferro 3, né, como nosso indicador, que já eu vou dizer para vocês o porquê que a gente usa esse ferro 3. Mas essa titulação é relativamente bem interessante, né? Porque, primeiramente, a gente vai ocorrer a titulação da prata em excesso, e quando chegar no ponto de viragem, a gente vai ter a formação de um complexo solúvel, né, que ele vai ser formado juntamente com o ferro, que é utilizado como nosso indicador. Então, o que acontece? Só para a gente, eu vou explicar melhor essa parte daqui a pouco, mas só para a gente fechar aqui essa primeira parte, o método de volhagem ele vai ser aplicado, né, no nosso cotidiano na determinação de íons de íons de iodo, né, iodeto, em amostras de xarope concentrado contendo iodeto de potássio. Então, o que acontece? Você já deve ter percebido no slide que a gente vai ter 3 ermais com cores bem diferentes. Isso vai justamente classificar como que essa precipitação ela vai ocorrer. Então, primeiramente, quando a gente tem a prata em excesso, né, a gente vai ter, e ao adicionar o íon tiocianato, a gente vai formar o tiocianato de prata, que vai ser um sólido branco, como está mostrando aqui, né, o nosso primeiro LMI. Então, quando se atinge esse ponto de equivalência, né, após a equivalência, a primeira gota em excesso indica a formação de um complexo de cor marrom avermelhada, porque esse complexo, né, de ferro, né, esse ferro cianato, ele vai ter uma coloração marcante, né, bem vermelha, como se fosse uma cor de tijolo. Né? Então a gente pode perceber da esquerda para a direita essas transformações. Né? Então percebam que quando a gente está com excesso do nosso tiocianato, né, a gente vai ter essa formação dessa cor avermelhada, né? Tão característico como o método de Moll, que tem aquela cor roxo beterraba. Então, para continuar, né, temos o método de Fagans. O método de Fagans ele vai ser um método de titulação direta, assim como o método de Moll. A gente vai ter o nitrato de prata como nosso titulante, ele vai estar padronizado também, né? Só que a viragem ela vai acontecer pela mudança de cor devido à dissolução dos corantes aniônicos depois, né, de uma pequena adição do excesso de nitrato de prata no meio. Então, assim como está mostrando aqui no slide, na figura, a gente tem a nossa solução antes de adicionar a prata. Depois de se adicionar, a gente percebe que a solução ela vai mudando, né, de coloração, ela vai ficando um pouco mais turva. E quando fica muito próxima do ponto de equivalência, a gente tem essa turvez, né, bem predominante no ponto de equivalência. Quando chega no ponto final, a gente tem o que já foi dito, a gente vai ter uma dissolução dos corantes aniônicos e nisso a gente vai ter uma alteração na cor. Então, reparem, sai do amarelinho para um rosinha. Bem interessante. De maneira geral, o método de Fage ele vai ter uma aplicação na determinação de cloreto em soro fisiológico. E o método de Fagans, assim como o método de Moll, vai ter algumas condições de execução. Então, por exemplo, os ânions, né, como por exemplo o de clorofluoresceína, ele jamais deve substituir o íon cloreto, né, o precipitado, durante a precipitação. Né? Assim também o pH também não pode ser muito baixo, porque pode ter também reações paralelas. Isso porque a alta força iônica pode favorecer a ionização do par iônico adsorvido, né, o que também vai alterar o nosso ponto final. Dito isso, né, eu quero, a nossa breve aula se encerra, né, quero agradecer a todas e todas que permaneceram até o final do vídeo, né, e qualquer dúvida, qualquer pontuação sobre o slide, sobre a aula, vocês podem mandar e-mail para a gente, né, vai seguir nosso e-mail na descrição da aula, e também a caixa de perguntas está aberta. Então, obrigado pela participação de todas e todos, né? Até mais.